Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Começando agora a nossa quinta live da série Profissões do Digital. Hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial. Então, afinal, seremos substituídos ou não pela inteligência artificial? Sei que esse é um assunto que está sempre em pauta, está sempre em voga e não dá para falar sobre profissões do digital sem falar sobre inteligência artificial, que acaba sendo um assunto aí muito conectado. Então, para falar sobre esse assunto, eu trouxe hoje como convidado o Eduardo Campos e vou convidá-lo aqui para entrar na nossa live. Seja bem-vindo, Eduardo. Vou te colocar aqui na live, só um minutinho. Sejam bem-vindos, Maíra, Aninha, Lai Camila. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, e você? Seja bem-vindo. Certo. Fala, pessoal, boa noite. Boa noite, Eduardo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse assunto da inteligência artificial. Obrigado você pelo convite, uma honra estar por aqui. Obrigada. Eduardo, eu conheci num evento da RD Station, né, Eduardo? Sabia, tava perguntando para a Stephanie, de onde é que eu conheço ela, que eu lembro dela, mas não lembro dela. Eu sou péssimo com rosto e nome. Foi no evento de São Paulo, não foi? No Bootcamp? Foi, no Bootcamp, exatamente. Você me ajudou lá com uma dificuldade que eu estava Sim, sim. e o E meu deu certo o farm perrengue passado? deu certo, deu certo. Bom, então tá bom. Aí o meu farmer falou para mim, Ana, procura o Eduardo. Se o Eduardo não resolver, ninguém resolve mais. Olha que coisa boa. É, Que bom, então, fico feliz de ter ajudado. sim, aí você me ajudou e eu comecei para ver a sua agência, né, que é Astronauta. Astronauta Martech, focados em educação até então. Aí a gente foi de atender o mercado de educação e agora a gente faz parte do mercado de educação, vendendo justamente transferência de know-how, ensinando outras agências, outras empresas e Que legal, que legal. afins. Eu olhei a sua agência é uma das referências, né, do RD. É, a gente fez algumas coisas já, né? O evento que você estava em São Paulo não foi nem por conta da Astronauta. Hoje eu sou sócio de uma outra agência, que é a GMZ Mock, que é uma agência 360, multimercado, atende várias coisas, e da Astronauta, que é uma Martech focada em tecnologia, inteligência artificial, integração, processos para o mercado de educação e ensino. E hoje eu sou um dos RDs Partner Mentor, então eu ajudo mentorando outros parceiros, fazendo evento, digital leaders e por aí vai, junto com o pessoal da RD. No ano passado eu tive 2 pequenas palestras lá no Mundo RD, dentro do RD Summit em São Paulo, né? E aí acabo sendo chamado aí por algumas pessoas de lá. O Dan, seu farmer maravilhoso, me chama sempre aqui para ajudar em umas coisas também. Muito bom essa troca, sempre boa. Sim, ó, tem gente aqui que já tá falando aqui. O Edu salva todo mundo. Então você é conhecido como uma pessoa que salva todo mundo na RD. Ai, Jesus amado. Vou começar a cobrar, hein, gente? Assim, Edu, precisa de ajuda. Ó, o Pix é meu celular, é só vocês mandarem um pedido de ajuda por ali. Mas é uma honra, Aninha, estar aqui com você. Fico feliz de ter ajudado naquele dia. Tá vendo, gente? Ó, ajudar as pessoas, compartilhar as coisas, acaba fazendo conexões que seguem aí pra vida. Isso é muito importante. Sim, isso é verdade. Falo. Eu até falei na minha primeira live, né? Como foi que comecei, né? Na área de marketing, né? Empreendendo na digital. E eu muito esse ponto. Fazer network, conhecer outras pessoas, conhecer o ecossistema que você está inserido. Porque faz muita diferença, né? Principalmente para a gente que trabalha no digital, que às vezes fica muito no computador, né? Esses eventos, essa troca é muito importante para nós, para nossa carreira e tudo mais. Mas é isso aí. Vamos falar um pouquinho do nosso tema, então, Eduardo. Primeiro se apresente, fale um pouquinho do que você faz, do seu dia a dia. A gente já falou de astronauta, mas se você quiser falar também da sua formação profissional, fala um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer. Bora. Eu sou publicitário de formação, mas assim, acho que o grande ponto aqui é, no dia a dia eu uso muito menos coisa que eu aprendi na faculdade em si, mesmo tendo feito uma excelente faculdade, faria de novo, do que coisas que eu aprendi na vida e na troca com as pessoas, etc. Eu abri meu primeiro CNPJ em 2014, fazem 10 anos. Abri em outubro que eu abri, vai fazer 10 anos agora de CNPJ aberto, quebrei muita cabeça,
Já deu muito certo, já deu muito errado, já tive sociedade, já desfiz sociedade. No meio dessa vida de empreendedor, eu já falei assim, não tá dando certo, vamos abrir mão disso aqui um tempo, vamos para uma vaga CLT, ficar um tempo ali. Foi bom, descobri uma paixão ali que é atender o mercado de educação e ensino e criei uma empresa nova em cima disso. E assim, no dia a dia, o que eu mais amo é me conectar com pessoas, viajar, conhecer gente nova, compartilhar, trocar e afins. Então, por isso que eu falei, é um prazer estar aqui. Inclusive, hoje eu estava com o Edu mesmo, mandei até um print para ele agora, porque eu falei assim, pega as suas últimas conversas, joga no GPT e pergunta qual que é teu tom de voz, o que, que você sempre usa e tal. Aí eu joguei aqui no GPT e as respostas que eu mais uso quando as pessoas perguntam para fazer uma coisa assim, vamos, bora, topo, lógico, vamos fazer. E acho que a ideia é essa, e foi o que eu usei com você, inclusive. Ah, vamos fazer? Vamos fazer. Não tem por que não fazer. Então, minha paixão é isso que eu estou fazendo aqui hoje no dia a dia, compartilhar conhecimento, inteligência e afins e crescer. Acho que todo mundo cresce com isso, né? Eu sou parceiro da RD, você me conheceu no evento da RD, eu sou parceiro deles desde 2018. Nossa, Ano passado, a Astronauta ela concorreu como uma das cinco melhores agências do país ali como agência do ano. Então a gente acabou trilhando um bom caminho com eles ali. E fora isso, a gente está aí no dia a dia, criando as coisas, contando umas mentiras, contando umas verdades, assim vamos. que legal, que legal. Foi exatamente essa imagem que você me transmitiu naquele dia do evento do RD, né? Quando meu farmer falou assim, fala aí com o Eduardo, não sei o que, esse cara aqui, eu falei, meu Deus, que cara que eu vou chegar falando pra pessoa, assim, me ajuda com isso aqui, né, tal. E você foi super solícito, e isso é muito bom, né? Eu acho que quando a gente tá disposto a compartilhar conhecimento, né? Isso nos ajuda muito, né? No nosso dia a dia como empresários, né? Como encontrar, fazer essa rede mesmo de networking. E até puxando agora para essa questão da inteligência artificial, né? Que é o tema da nossa live, eu queria saber qual a sua opinião, assim, logo de cara, né? Assim, como que você enxerga esse cenário, né, estando inserido no mundo da tecnologia. Então, eu sou muito entusiasta dos dois lados, do lado humano da coisa e do lado tecnológico. E eu queria saber qual a sua visão, né, de futuro, de presente, do que nós temos hoje. Me fala um pouco da sua visão a respeito disso. Antes eu não sabia definir isso. E aí a gente teve, no ano passado eu tive a oportunidade de, num dos eventos fechados ali junto com a RD, de ter um café com a Marta Gabriel, faz alguma coisa junto com o Kiso, que é referência mundial em TEDx e afins sobre inteligência artificial. E uma das coisas que ela conseguiu traduzir com uma simplicidade muito grande, que a partir dali eu começo a repetir isso em todo lugar que eu vou para falar, é que inteligência artificial não é inteligência autônoma. Ela não vai fazer sozinha. Ela precisa de um humano para fazer. Então, assim, sem a inteligência humana, não tem como a gente pensar em inteligência artificial. E muitas das vezes eu também ficava, não em cima do muro, mas assim, pendendo para os dois lados, tem que ser humano, não precisa ser humano. Mas se sou eu que dou o comando, sempre vai ser humano. Se Sim, não parecer humano algo que eu fiz com inteligência artificial, pode significar duas coisas. Ou aquela inteligência que eu utilizei não tinha referência o suficiente sobre o que eu falo, como que eu falo, o que eu domino, o que eu não domino, o que eu gosto, o que eu não gosto de falar, ou eu brifei errado. Mas eu posso brifar errado. A Laila, que está aqui, que é a nossa rede de social media, se eu viro para ela e falo, Laila, faz um post de carrossel no Instagram, ela vai fazer. Agora, se eu falo, Laila, faz um post de carrossel com 4 telas, ela também vai fazer. Agora, eu quero que a primeira tela seja assim, que a segunda seja assado. Aí, depois que ela já fez tudo, eu falo, agora muda porque o público é mais parecido com a Ana e não com o Eduardo. Vai melhorando o processo. Então, se eu brief errado a inteligência artificial, ela não vai fazer algo que eu goste. Mas se eu brief errado a minha rede de social media, o problema vai ser o mesmo. Se eu sim, chego no médico e falo para ele que eu tô com uma dor A, mas na verdade essa dor é uma dor B, ele pode me dar uma medicação errada. sim, Se eu chego no chat GPT e simplesmente jogo ali o que eu quero, eu delego para ele, eu delargo para ele e falo, faça o trabalho por mim aí. Você faz uma planilha de Excel muito mais rápido do que eu. Então aqui está um print, o que você melhoraria? Ele não vai virar para mim e perguntar assim, tá, mas você quer melhorar a fórmula, a estética, a fonte que você usou, o tamanho dos caracteres, ou você quer que eu revise a informação? Não, ele vai melhorar.
e ele vai melhorar baseado no que ele acha que ele vai melhorar. Eu era fotógrafo, né? Antes de eu vir para... A gente está falando ali de coisa profissional Uhum. e afins. Antes de eu vir para a área de marketing, de publicidade, eu trabalhava com fotografia. E uma das coisas que a gente aprende quando a gente está começando é que a gente tem um tipo de arquivo na câmera que chama arquivo RAW, que é um arquivo bruto. Uhum. E eu tenho um outro tipo que é um arquivo que chama JPEG. Então, vamos dar um exemplo mais simples. Se eu pego o meu celular, eu tiro uma foto e eu posto no Instagram, é uma coisa. Agora, se eu pego o meu celular, eu tiro uma foto, eu abro o Lightroom, eu abro o Photoshop, eu mudo, eu coloco um filtro, eu estou falando assim, não quero utilizar a inteligência de um engenheiro de software da Apple, da Samsung ou do que for, e quero utilizar a minha inteligência sobre essa imagem. É a mesma coisa que eu pegar o chat GPT e simplesmente fazer uma pergunta, ou eu falar para ele, esquece o que você sabe sobre esse assunto e sobrescreve pela informação que eu estou falando. Então, depois que eu consegui entender isso, de que a inteligência artificial ela é carente, ou seja, ela precisa falar, ela precisa ser assim, Edu, tá legal, não tá legal, muda, não muda não, troca essa frase. Eu falo assim, me faz um e-mail, o e-mail vai chegar assim, prezada Ana, tudo bem? Eu falo assim, não gosto de prezada. Olá Ana, tudo bem? Não gosto de tudo bem, vou colocar espero que seja tudo bem. Ele nunca mais vai usar prezada e tudo bem. Ele vai mudar. Eu estava falando mais cedo com um amigo, eu falei exatamente isso. Se a gente pega Azul Linhas Aéreas, quando eles finalizavam até um tempo atrás, faz tempo que eu não vou, então não sei como está agora, mas deve estar ainda no tom de voz deles. Quando você descia do avião, o último pitch que o comissário fazia tenha um dia azul. Aí eu Sim. jogo no chat GPT e falo assim, faz um pitch para mim, ele vai falar assim, tenha um ótimo dia, aproveite sua estadia em São Paulo. É diferente de tenha um dia azul. Se ninguém vai lá para a inteligência artificial que gera os copies da Azul, por exemplo, não sei se é uma IA que gera hoje ou não, possivelmente deve ter alguma coisa envolvida, e fala, ao invés de utilizar tenha um excelente dia, utilize tenha um dia azul, ela nunca vai saber dessa informação. Então, depois que eu consegui entender como, por quê e quando eu tinha que dar feedback para uma inteligência artificial, aí a gente começou a ir para um outro nível de qualidade de produção de conteúdo. Porque agora eu tenho a inteligência artificial. Ela pega tudo que o Eduardo tem de inteligência humana e ela faz isso ser processado mais rápido. Aí ela gera coisas muito mais rápido. E aí ela funciona melhor em termos de qualidade, percepção de valor, enfim, essas coisas todas. Ela precisa ser alimentada e ela precisa de feedbacks, né? Então, Precisa. é um ponto, assim, muito importante, né? Então, não dá para usar a inteligência artificial, ela bruta, né? Você tem que... É como se fosse um funcionário mesmo, né? Você não, como você falou, você não pode chegar na sua social media e falar assim, ó, faz tal coisa aqui sem dar referência. Você tem que ir alimentando a ferramenta para ela ir cada vez mais aprendendo e sendo moldada de acordo com as referências que você traz para ela. Isso é muito bom, assim. E o que eu acho mais legal é que ela potencializa o trabalho, né? Fazendo aquela parte mais bruta, aquela parte mais cortada, de um bom profissional, daquela profissional que pensa, que tem ideias, que consegue comunicar aquilo que quer. Esse é o meu grande desafio, né? No meu dia a dia com a inteligência artificial, é comunicar aquilo que eu quero para ela. E até aqui a gente é um grande exercício, porque às vezes a gente não consegue comunicar da mesma forma com as pessoas, né? Então a gente tem aquela dificuldade de um briefing, por exemplo. E a ferramenta, ela vai te direcionar e você vai ver quais são os seus pontos fortes e fracos na sua comunicação. Isso Sim. é interessante. E aí, Eduardo, o que eu queria que você falasse um pouquinho, como que nós que trabalhamos no digital podemos nos preparar para essas mudanças? Então, como que um copywriter, um social media, um designer gráfico, como que a gente pode se preparar para essas mudanças e melhorar o nosso trabalho através da inteligência artificial? E não sermos meramente substituídos ou ficar com medo da inteligência artificial. Assim, me fala um pouquinho sobre essa questão da adaptação. Vamos lá, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer um desafio para sua audiência que está vendo a gente aqui. É Ah, bom pode quando tem pouca gente na live, dá para a gente conversar com todo mundo e conhece os rostinhos. sim. Edu tá aqui, que eu conheço, Stephanie, que é sua coprodutora, tá aqui, o Eric também eu conheço, a Laila tá aqui. Galera, coloquem aí com o que vocês trabalham hoje, qual que é o nicho que vocês trabalham, para a gente tentar dar uma desmistificada nisso. E Boa. aí aqui, acho que vem um ponto muito importante que fica como insight, é você, às vezes, até mesmo pensar e repensar onde você está trabalhando e com quem.
E isso vale tanto para empreendedor quanto para CLT, PJ, isso vale para pessoas. Se você, às vezes, é empreendedor, e eu passo isso enquanto dono de agência, porque um dono de empresa vai ser um eterno empreendedor, independente dele ter uma pessoa trabalhando com ele, 10 ou 200 mil pessoas. Ele tem que ter um espírito de empreendedor, porque ele tem que ter alguma coisa nova todos os dias. Que a novidade seja um evento diferente no ano para ele participar. Ele tem que ter uma novidade na empresa que ele está. E aí, eu vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo é, eu sou dono de uma agência de marketing digital. Vamos imaginar que eu sou dono da Astronauta Martech. Hoje, os meus clientes, eu tenho certeza absoluta que eu tenho 0% de clientes que têm medo de inteligência artificial, que não tem medo de... Aliás, 0% que tem medo de inteligência artificial. Todo mundo gosta. Por quê? Porque a gente, quando começou esse movimento de inteligência artificial, a gente não escondeu isso do cliente. Pelo contrário, a gente criou junto com os clientes. Então, eu abri uma sala de reunião com o meu cliente e falava assim, separa para mim 3 PDFs teus que tenham X coisa. Manda para mim 2 históricos de conversa do teu vendedor do WhatsApp aqui para eu poder fazer um negócio aqui. Manda um áudio de uma ligação que o seu especialista fez para vender determinado produto. E aí eu pegava esses materiais, abria uma sala de reunião com o cliente e falava assim, olha, eu poderia ter lido todos esses seus materiais, ter lido os PDFs, ter ouvido as ligações. Eu ia levar o quê? Meia hora para fazer isso? Depois eu ia documentar para você alguma coisa? Aí o que eu fiz? Eu peguei esses arquivos, coloquei dentro de uma ferramenta e ela me trouxe isso daqui de feedback. Exatamente o que a gente passou essa última meia hora na reunião analisando, definindo o padrão e etc. Olha aqui o que ela tinha me trazido. Então eu construo isso junto com ele. E aí agrega-se um valor de confiança ali, tem uma qualidade envolvida, ele está aprendendo a fazer isso junto. Então, assim, se eu pego um novo cliente amanhã, e esse novo cliente tem pavor de inteligência artificial, não quero nada de inteligência artificial aqui, eu, enquanto empreendedor, sofro. Então, acho que tem essa dor do empreendedor, dele saber assim, se eu quero ir para o lado de inteligência artificial, porque vai... Às vezes não é nem sobre maximizar lucro, às vezes é aumentar a qualidade do que você está entregando, mas você tem uma audiência ali dentro da tua base, da tua carteira de cliente, de freela, de contrato, do que for, que não gosta de inteligência artificial, o que vai adiantar? A hora que essa pessoa descobrir que você está usando IA para fazer alguma coisa, fala assim, tchau, vou para outra pessoa. Eu estou pagando uma agência para criar, então por que você está criando com inteligência artificial? Se fosse assim, eu mesmo criava. Porque a gente está pegando a inteligência humana das pessoas que trabalham com a gente para levar essa inteligência humana para um motor que pode acelerar a linha de raciocínio. Da mesma forma que no nosso cérebro existem conexões e sinapses acontecendo o tempo todo, existe a mesma ou uma quantidade até superior acontecendo dentro de uma ferramenta, dentro de um software, de uma plataforma. Se a gente vai para o lado não empreendedor, aí você tem que pensar o seguinte: será que eu estou trabalhando numa empresa que eu estou aqui trabalhando e meu chefe está o tempo todo passando atrás de mim? Se ele vê o chat GPT, eu tenho que fechar porque eu fico com medo? Ou eu estou trabalhando na empresa que se o chefe passa atrás de mim, ele vai virar e falar assim, ô queridão, por que você não está usando inteligência artificial? Pode usar, tá tudo certo. Usa aí, estou te incentivando a usar. Então tem sempre esses dois lados, né? E aí, falando sobre profissões, a gente criou um GPT aqui, que inclusive a Stephanie está usando para algumas coisas que eu já descobri, que é literalmente uma cópia da Laila, que está aqui na live. A gente criou um GPT que a gente juntou ali alguns conhecimentos e afins, que ele fala sobre social media. Então, desde criar um planejamento estratégico, criar uma legenda, analisar um resultado, eu posso pegar um print de um perfil aleatório do Instagram, colocar dentro desse assistente que foi criado, ele vai falar assim, poxa, parece que você quer um diagnóstico. Esse perfil provavelmente fala disso, daquilo. Eu conseguiria fazer isso manualmente? Conseguiria. Mas se eu mandar, vamos supor, semana passada eu fiz isso com uma mentorada, a semana retrasada, aliás. Peguei o print de uma loja, de um e-commerce ali, de um perfil do Instagram. Mandei lá e ele analisou, é um e-commerce, legal, beleza. Aí eu mandei o link do site. Falei, esse daqui é o site dono daquele perfil. Ele falou assim, opa, então tem alguma coisa errada. Porque a consistência visual do site é totalmente diferente da consistência visual que você tem no Instagram. A cor que você usa lá é uma, a cor que você usa aqui é outra. O teu slogan no Instagram, a tua bio do Instagram está falando isso daqui. Mas o teu banner principal do site não está falando isso. Então a audiência que sai do teu Instagram e vai para o seu site não se sente confortável.
O que que é isso se não for uma questão de, por exemplo, a gente olhar um anúncio de mídia paga e pensar assim: o CTR está excelente, mas a conversão está lá embaixo. O anúncio está legal, está me gerando clique, mas quando chega lá, não tem a mesma comunicação. Um ser humano faria essa análise, porque a gente faz. Mas uma inteligência artificial faz isso num nível muito mais rápido. E acho que é aí que está a grande vantagem. Então, a gente já fez teste aqui de, por exemplo, pegar, sei lá, todo mês a gente pega 10 ligações dos vendedores de uma determinada conta de CRM, sobe ali numa base de conhecimento e fala assim, o que que eu estou falando que está fazendo eu vender mais? E a gente já chegou a identificar coisas de, por exemplo, quando o seu vendedor fala a palavra X, em 10 das negociações que ele falou a palavra X, que não tem nada a ver com nada, 8 pessoas dessas viraram perda. E nenhuma das vendas essa palavra X foi mencionada. Mas pensa que às vezes é uma palavra totalmente aleatória, tipo caneta. Não tem nada a ver com o produto em si. Aí a gente começou a tirar essa palavra do discurso dos vendedores. Eles pegavam um post-it e anotaram ali. Não falaram a palavra caneta. O que que aconteceu? Eu comecei a diminuir perda. Olha que E é interessante. uma coisa besta que a gente não perceberia ouvindo a ligação, vendo a ligação. Tem que Mas se juntar. eu coloco numa inteligência é muito mais rápido, entendeu? Que legal. E essa análise também de volume, que muitas vezes a gente não consegue fazer, né? Então, às vezes você consegue analisar ligação por ligação, mas é, conectar todas essas ligações, né? E fazer uma análise do todo, né? É muito mais, humanamente, muito mais difícil, né? Humanamente, É. mais, né? Juntar, concatenar tudo isso e cruzar os dados Você e desiste faz muito. no meio. Você começa a fazer e fala assim, ah, não é pra mim não. Exatamente. Exatamente. E aquela coisa, você pode esquecer de detalhes, por mais que você note, né? Então, isso é muito valoroso para a gente que trabalha, né, com dados, e a gente precisa tomar decisões baseadas em dados, e isso faz muita diferença mesmo. Isso é muito bom. Faz É, você tem, total diferença. você tem ferramentas, Eduardo, assim, que você, além do chat GPT, né, que você recomende, que você usa no seu dia a dia, dourados? Fala um pouquinho de ferramenta. Primeira ferramenta, assim, a que eu mais uso no dia a dia o tempo todo, o seu próprio cérebro. Enquanto a gente tentar pegar uma ferramenta que a gente consiga contratar, usar, um SaaS, etc., e achar que ele vai ser o portal milagroso onde eu vou colocar todos os meus problemas, eles vão sair transformados em resultado do outro lado. Se vocês acharem isso, vocês me mandem aqui o link que eu assino, ainda coloco uma assinatura para mim ou para você. Porque não tem como. Então, acho que a primeira ferramenta é essa. A segunda ferramenta que a gente mais deveria utilizar, na minha opinião, antes da gente ir para as contratadas, é tempo. Tempo é uma coisa que não volta e que não dá para contratar mais. Nosso dia vai continuar tendo 24 horas. Então, se eu falo assim, eu vou utilizar a inteligência artificial e aprender como ela funciona daqui a pouco, ao invés de eu aprender inteligência artificial hoje, em setembro, eu falo assim, não, em outubro eu começo a estudar sobre isso. Eu vou para um evento mês que vem, lá vai ser sobre e ali eu vou começar. Você está perdendo um dia, 2 dias, 2 meses, 3 meses. E por que você não pode abrir um chat GPT, deixar ele do seu lado e falar assim, tô começando meu dia. Hoje eu só vou te contar o que é que eu tô fazendo. Aí você abre ele e coloca ali, levantei da cama, fui tomar café, tomei tal coisa no café, abri minha agenda, vi meu e-mail, respondi o WhatsApp, tinha um problema para resolver, fiz isso, fiz aquilo. Final do dia você fala assim, como que a minha rotina podia ser mais tranquila e mais leve? E aí ele vai te organizar tudo isso e te trazer um diagnóstico. E no dia seguinte, você já vai ter um dia mais organizado. Porque você já pegou seu padrão, colocou ali bonitinho, ele já te conhece, ele já te deu uma dica. Então, assim, não percam tempo com medo de usar ou não inteligência artificial. Simplesmente comecem a utilizar. E aí, sobre ferramentas, a gente usa uma série de ferramentas. Ferramentas do ponto de vista ferramental mesmo, de software, etc. A principal delas que a gente utiliza hoje para inteligência artificial como generativa é o ChatGPT. Então, não tem como fugir. Inclusive porque eu acho que hoje é a ferramenta mais fácil, acredito que hoje é a ferramenta mais simples que a gente tem para criar um assistente bem parrudo, que eu consiga imputar uma série de informações e liberar para o mercado, liberar para as pessoas e afins. A gente acaba utilizando muito ele.
Só que aí tem uma desvantagem. Dentro do GPT, ele aprende a falar como o Eduardo fala. Então eu posso abrir um novo chat amanhã, ele ainda vai trazer um pouco do meu tom de voz, mesmo que eu fale assim, não, agora eu quero falar como fulano. Ele vai fazer isso, mas ele ainda vai trazer um pouco da minha essência. Porque meio que ele está consultando tudo que eu já falo com ele há um ano e meio, e ele está me trazendo novas conversas. Tanto é que se eu abro um novo chat hoje e falo lá, ele me responde assim, oi Eduardo, como eu posso te ajudar? Ele não fala, oi, como que você chama? Ele sabe que sou eu. Então, o ChatGPT, quando a gente está falando em aplicação para o cliente, ele acaba não sendo muito útil para o que eu vou falar agora, que a gente usa muito o Mentorear da RD Station, Sim. que eu tenho basicamente como se fosse uma conta de ChatGPT fechado ali, bonitinho, para cada cliente. Então eu consigo subir a base de conhecimento do cliente A, do cliente B, do cliente C. E o que eu chamo de base de conhecimento? Podem ser os PDFs das propostas comerciais, podem ser os áudios das ligações, podem ser as transcrições de WhatsApp, o site, um vídeo no YouTube daquele cliente, numa pastinha. Eu falo assim, escreve e-mail marketing de confirmação de reunião para minha call comercial que acontece hoje às 10 horas da manhã. Ele me fala, com qual base de conhecimento? Ah, com a base de conhecimento do Edu Oliven que está aqui e a base de conhecimento do produto X que ele vai vender e o documento onde tem as principais objeções que ele contorna no dia a dia. Ele vai escrever e-mail levando a essência dessas 3 bases de conhecimento ali. Mas quando eu fecho essa tela e vou para uma segunda tela e falo assim, ah, escreve para mim um e-mail de abertura de reunião para o Eric, que é gestor de tráfego que está aqui, para marcar uma reunião fria com o cliente para apresentar uma proposta. Com qual base de conhecimento? A base que explica o que é gestão de tráfego, que tem os principais controles de objeção e as vendas comerciais deles. É um discurso totalmente diferente do discurso do Eduardo, que vende um produto A, e do Eric, que vende um produto B. Então, são 2 bases diferentes. Além disso, eu tenho uma extensão do Chrome que eu utilizo ali. Na verdade, não é só uma extensão do Chrome, ela tem uma extensão do Chrome, que é o TLDV. Então, dentro do TLDV, eu consigo gravar e transcrever todas as minhas reuniões. Então, hoje, qualquer reunião que eu faça dentro do Google Meet ali, ela é gravada e transcrita. Aí, qual que é a grande vantagem? Eu consigo finalizar a reunião, mandar um resumo para você de tudo que a gente conversou, de maneira automática, caso eu queira fazer isso, assim como eu consigo integrar isso com outros sistemas. Então, um exemplo prático. Fiz uma reunião com um cliente hoje de manhã e prometi para ele 3 coisas. Acabou a reunião, eu dou 2 cliques, essas 3 coisas estão lá dentro do RunRunit como tarefas para eu poder executar. Ou fechou a semana. Toda sexta-feira eu recebo um report. Ó, você fez tantas reuniões essa semana, foram tantas horas de reunião com tais pessoas. Beleza, isso daí o Google Meet me dá também nas estatísticas. Mas aí ele segue. Nessas reuniões você recebeu tantos elogios para sua empresa, tantas críticas de ferramenta, tantos problemas reportados, tantos isso, tantos aquilo. E eu consigo virar e perguntar. Em algum momento, nos últimos 3 meses, eu prometi para esse cliente que eu faria uma landing page neste formato, com tal objetivo? Aí ele me traz. Sim, você prometeu tal dia, tal horário. Clica aqui para ver. Eu clico e eu volto lá Que onde eu prometi isso legal. para ele. Então, acho que são essas as ferramentas que eu mais utilizo no dia a dia. É, Fora isso, tem uma outra extensão que eu usei por um tempo que chama GPT Space. Então ele fica em todo o teu navegador, basicamente. Então eu abro um documento do Google Docs e ele me aparece ali. Quer gerar um título? Quer gerar uma descrição? Eu abro um Google Sheets. Te sugiro uma fórmula X nesse formato. Então eu utilizei ele por algum tempo e aí como eu sou adotante de novas tecnologias, early, não sei o que chama, tem uma palavra bonita para Uhum. isso hoje no nosso mundo, eu não estou usando mais. Ela era meio carinha também para o uso que eu fazia, achava que não valia a pena, porque o Google liberou o Gemini dentro do Chrome para conta de Workspace. Então agora está mais simples de fazer isso e eu vou testar, de fato, me obrigar a testar uma tecnologia nova ali. E aí eu vou para ela. Mas acho que essas são as principais ferramentas que eu acredito que no dia a dia eu utilizo por aqui. E você por aí está usando o quê? Olha, eu uso muito o ChatGPT, né? Eu acho que todo mundo, né, que está entrando nessa era, né, de inteligência artificial, sempre estou testando novos assistentes, né, que eu acabo vendo que o pessoal está fazendo. Até, inclusive, comecei a usar as que você criou pela astronauta, Legal. né, de funil e tudo mais. Eu uso uma chamada Sonix também. Eu recebo muito áudio de WhatsApp dos meus clientes. E a Sonix Onix? Sonix
E os meus clientes mandam muito áudio de WhatsApp e tudo mais, e eu acabo pegando aqueles áudios e transcrevendo, e depois eu jogo no chat GPT e falo assim, eu acabo perguntando pro chat GPT o que o cliente precisa exatamente naquele áudio e peço para ele organizar em tópicos que me facilita muito a vida. Legal. Porque eu acabo É basicamente a essência do TLDV, mas dentro do teu WhatsApp daí. Isso, exatamente. Isso é muito bom, assim, pra mim. Nossa, facilita muito. Eu já tive muitos problemas, assim, com questão de briefing, né? De ficar briefando algo que tá em áudio. E a minha rotina é muito corrida aqui, né? Eu tenho 4 crianças, né? E tem as 2 empresas, é sempre uma correria. Então, eu jogo tudo. O cliente me mandou um áudio pedindo alguma coisa. Eu jogo lá dentro, organizo, peço para ele categorizar. E depois eu passo o briefing para minha equipe. Então, Uhum. já é muito legal. Tem uma outra, eu não me lembro agora direito o nome, que eu tenho ela salva no meu Chrome, mas ela transcreve vídeos do YouTube. Então é bem legal. Às vezes eu tenho uma aula, alguma coisa, é mais para aprendizado mesmo. Então, às vezes eu não tenho tempo para ouvir, mas eu quero o conteúdo daquela aula. Então, o que eu faço? Eu deixo lá, ele transcreve, depois eu jogo no chat GPT e ele organiza os principais pontos da aula. Então, é muito legal para estudo mesmo. Legal. Tenho Tem uma aqui. da Video Insights no ChatGPT que é muito boa para fazer isso. Eu uso sempre aqui também para Ah, transcrever conteúdo e afins. tem a Opus Clip também, que eu uso para vídeos. Acho que você deve conhecer. O pessoal usa bastante aqui nas redes sociais. Então, eu uso muito para Soninho no Ninho, que eu sou coprodutora da Soninho, e a gente. Uhum. Muitos vídeos, assim, pedaços de aula. Assim, a gente pega a aula inteira e eu acho muito legal porque. Opa, peraí, meu celular parou aqui. Voltou? Voltou. Pronto, voltou. Ele pega cortes, né? E assim, quando eu descobri isso, foi até com um primo do meu esposo, é um rapaz de uns 14 anos, e ele é muito antenado com essa questão de tecnologia. Se a mãe dele estiver assistindo aqui, a Erika, ela já tem acompanhado aqui as lives minhas. E ele chegou para mim e falou assim: Ana, a gente estava conversando sobre inteligência artificial num café da tarde de família. E ele falou assim: olha, dá uma olhada nessa inteligência artificial aqui. E era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo com a Soninho para aplicativos, né? Para aplicativos não, para criativos, né? De patrocinado. Legal. Nossa, para eu fazer isso aqui, eu preciso assim, pedir pelo menos umas 3 pessoas, né? Uma para pegar os cortes, né? Ficar assistindo os vídeos, pegar os melhores momentos, e outra para editar, outra para poder, enfim, eu pensava que ia ser uma coisa muito mais complexa. E aí ele me mostrou, e na época eu lembro que ele pegou um vídeo do, acho que era do Cariani no YouTube, ele falou assim: olha só, Uhum. o quanto de criativo. E na hora que eu vi, ele pegou lá uns 40 vídeos, lá um monte de corte bacana, já legendado e tal. Falei, nossa, dá para fazer isso? Ele falou, dá. E aí a gente começou a fazer, foi muito legal. A gente rodou vários lançamentos com esses criativos, pedaços de live, de aulas da Soninho. E foi muito legal mesmo. A gente usa bastante aqui também o Opus Clip. Deixa eu ver. O meu designer, o Jardel, eu não sei se ele está aqui assistindo, mas ele usa também a questão da IA generativa para Photoshop também. Então, às vezes a gente tem uma foto que tem alguma parte que não está muito legal Sim. e a outras, então a gente usa bastante aqui. E eu sempre falo para mim, gente, vamos usar. Claro que a gente precisa revisar, precisa dar o toque humano, né? Isso É. é necessário. Não dá para a gente criar uma coisa que seja totalmente padrão, né? Sem um refinamento humano. Mas a gente precisa usar, porque não sei qual Preciso. a sua opinião, Eduardo, mas eu vejo que quem não se adequar e não ficar em relação a IA vai ficar para trás do mercado. Vai, porque vai chegar alguém que sabe usar a inteligência artificial e vai ficar no mercado. Vai ficar. E aí tem um ponto que você falando agora, eu lembrei disso. A gente estava falando de ferramenta, né? A gente tem que entender que a inteligência artificial, por mais que ela seja muito inteligente, ela conheça muitas coisas, ela não conhece as nossas individualidades. E a gente precisa contar isso para ela, né? Então tem uma ferramenta, você está falando de transcrição e afins.
Às vezes não é nem uma ferramenta de inteligência artificial, é uma ferramenta de transcrição. Eu vou dar um exemplo. Você falou de um fluxo, eu lembrei exatamente do fluxo que a gente está passando agora, né? Em uma das agências que eu toco ali, a gente tem uma cliente que ela está em período de lançamento. E aí é live todo dia, é live toda hora, é live toda semana. Você conhece essa rotina. Sim, E a gente tinha um problema. A gente não conseguia acertar ali o tom de voz certinho, essas coisas todas. E a gente também tinha uma dor, precisava fazer as lives, a gente tinha uma plataforma estruturada para o YouTube ali, etc. E eu já tinha usado há algum tempo o StreamYard como ferramenta. E eu voltei a utilizar o StreamYard porque eu usava para esse lançamento. Primeira semana eu fiz upgrade da assinatura, porque eu vi que tinha transcrição. Porque se eu faço simplesmente a minha live, aí ela vai lá para o YouTube, aí eu tenho que pegar o link, aí eu tenho que transcrever, aí eu tenho que voltar para um chat GPT ou para o Mentoriar, colocar esse texto lá, é uma burocracia que eu não preciso ter se eu tenho uma ferramenta que faz. sim. Então, vou trazer um exemplo prático. Se hoje eu fizer, por exemplo, contigo aqui, uma live de 1 hora no Instagram, se ela fosse pelo StreamYard ou no YouTube, 5 minutos depois da live, eu ia ter a transcrição inteirinha em TXT. Aí essa transcrição eu jogo lá no ChatGPT e falo assim, separa para mim 3 cortes onde eu falei sobre isso, isso e aquilo. Aí ele me traz as frases. Aí lá no StreamYard eu dou um editar no vídeo. Vou pro trecho que eu falei aquilo, seleciono início, final, exporto. Pronto, meu corte de Reels está feito. Minha legenda está pronta. Enquanto ele está renderizando o arquivo lá no StreamYard, lá no ChatGPT eu tô assim, ó, vou fazer um e-mail marketing que vai para minha audiência amanhã de manhã, para essa audiência saber do que eu falei e ficar engajada para a próxima aula. Ele já tem a transcrição para trazer todo o contexto da aula. Ou a live acabou, daqui 10 minutos eu quero mandar uma mensagem no WhatsApp para falar um pouco do resumo de como foi. É a estrutura que a gente vê em lançamento. Que a gente já faria isso naturalmente, a gente faz isso naturalmente. A gente está vendo lá, você está lançando guia, PDF, mensagem, um monte de coisa. Agora pensa assim, fazer isso para uma pessoa é simples. Falando enquanto empresa, fazer isso para um lançamento, 2, 3, 4, 10, 50, 60, 200 lançamentos. Vamos pensar que a gente está fazendo a curadoria de um evento gigantesco. 10 palestrantes, 20 palestrantes, 50 palestrantes. Como que eu vou estar em todas as plenárias com meu bloquinho de anotação, anotando um monte de coisa? Aí a hora que acabar eu vou passar para quem? Vou falar, viu? Ó, tá aqui as anotações. E aí? Essa pessoa vai escrever o quê? Ela vai fazer como isso? Ela não vai conseguir fazer isso no tempo que a gente poderia fazer. Sim. Então, é mesmo entender assim, a ferramenta de inteligência artificial, primeiro, ela precisa receber uma informação. Seja uma transcrição, seja um áudio, seja uma foto da geladeira. Eu postei um stories para quem viu antes, eu postei ali que eu fui fazer compra com meu irmão uns 10 dias atrás. Eu falei assim, me faz uma lista de compra para 2 pessoas assim, assim, assado. Aí acabou a lista, faltava 2 minutos pra gente ir pro mercado, eu falei assim, não, mas isso aqui acho que eu já tenho em casa. Ao invés de eu pegar, olhar o armário. Literalmente, eu fiz uma tarefa preguiçosa. Eu não devia ter feito isso. Estou me arrependendo agora de contar que eu fiz isso. Eu podia anotar ali, ó, da lista que você me mandou, eu já tenho isso, 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 aquilo. Sabe o que eu fiz? Peguei o celular, tirei uma foto, falei assim, avalie o que eu já tenho. Ele refez a lista. Falou assim, ó, parece que você já tem isso, isso, isso e aquilo. Com isso, a sua lista atualizada é tal lista. Então, Olha assim, só. não é para substituir, é para potencializar. Sim, Eu pegaria a lista ali tradicional e riscaria o que eu já tinha. Mas eu não preciso nem anotar isso daí, porque eu já consigo tirar isso antes. Então, toda ferramenta de inteligência artificial, ela depende de uma coisa: informação. Se eu não dou informação, ela vai processar com base no engenheiro de prompt que projetou a experiência, lá, a inteligência lá junto com o engenheiro da plataforma que criou. Não vai ser o teu cérebro trabalhando. Aí vai ser uma inteligência artificial mesmo. Porque ela vai pegar o conhecimento de milhões de usuários daquela plataforma e vai replicar aquela linguagem para todo mundo que estiver utilizando como se fosse um Google da vida. Só que ela é generativo. Então eu vou gerar coisas genéricas. Eu não vou gerar coisas a partir de uma informação que o usuário me deu. Acho que o primeiro ponto é esse, é pensar quais são as informações que no dia a dia você tem para você imputar essas informações dentro da tua ferramenta de IA, seja ela qual for. sim. Isso faz toda a diferença. Ter essa visão faz toda a diferença no uso da ferramenta, né, Eduardo? Ter essa visão de que depende de nós. Primeiramente, depende de nós. Não é um trabalho preguiçoso, né? É um trabalho que você precisa pensar e que você precisa imputar as informações.
E agora, Dória, assim, aqui, acho que é Cibele Pimentel? Acho que é Cibele, As perguntas para mim deram uma travada aqui, então se tiver né? pergunta, faz aí. Eu não sei o que aconteceu. Ó, com a IA dá para girar, ela afirmou, né? Acredito que não seja uma pergunta, mas eu quero pegar como um gancho para te fazer uma pergunta. Com a IA dá para gerar vários empregos novos. Você vê assim, quais assim, oportunidades, agora não falando assim, ó, nós somos um profissional, sabe, de copywriter, de design, enfim, de social media. Agora falando sobre profissionais que vão se dedicar a IA, gente que vai criar assistentes. O que você vê assim como oportunidade para trabalhar com isso? Eu vejo que pessoas que vão criar essas coisas, os engenheiros de prompts, né, que as pessoas estão chamando agora, primeira coisa é que a profissão inicial e original deles não vai ser de engenheiro de prompt, vai ser alguma outra coisa. Então, vou trazer um exemplo prático. Eu posso ser o melhor no meu ramo em produtos para barba. Peguei um negócio aleatório aqui. Mas eu sempre faço o mesmo produto. A partir do momento que eu aprendo a utilizar uma ferramenta de inteligência artificial e eu percebo que ali dentro eu posso ter acesso aos conhecimentos de um diretor de produto, e eu nem sabia que esse termo existia até procurar sobre ele, eu consigo fazer a minha linha, que tinha um produto A, ter um produto B, ter um produto C, D, E. Mas se eu nasço enquanto engenheiro de prompt, eu entro para o mercado como engenheiro de prompt, sem uma profissão prévia, eu não tenho nenhuma informação sendo adicionada. A única informação que eu tenho é o prompt. E não dá para eu falar, faça um prompt de X. Eu posso falar assim para um chat, independente da ferramenta que eu use, e virar para ele e falar assim: a partir de agora, você vai atuar como especialista em copywriting. Ele é o chat mais genérico que existe. Porque as pessoas escrevem desde o momento que elas mandam a primeira carta, na minha época, né, revelando a idade, o primeiro e-mail, ou que elas fazem a primeira legenda para o Instagram, ou para o Threads, ou para o que for. Elas são copywriters e é especialista. É diferente de eu virar e falar assim, ó, eu quero que você pegue os conhecimentos do Robert McKee, do livro Storynomics, e que você atue como se você tivesse exatamente os aprendizados que ele tem. Opa, já vai para um outro lado. Eu vou para ser um copywriting com conhecimentos de storytelling. Aí eu viro e falo assim, ah, mas você também tem convívio com uma pessoa que trabalha na área de lançamentos. Ele vai para uma outra linha. Mas aí a gente está se atentando somente a pessoas do mercado que a gente chama de mercado digital. Mas hoje em dia não tem mais isso, existe mercado. Então, vamos pegar um exemplo mais fora da caixa. Eu trabalho como Uber e eu faço entrega às vezes. Eu pego, sei lá, um dia da semana, ao invés de eu levar pessoas para lá e para cá, eu levo entregas. Aí eu pego ali, pego todos os endereços que eu tenho aqui e coloco no meu Google Maps. Aí eu vou arrastando aquela bolinha para cima e para baixo para fazer uma rota que faça sentido, eu economizo tempo. Porque se eu economizo tempo, eu chego mais cedo em casa para ficar com a minha família. Mas eu também economizo gasolina. Aí eu vou lá e eu faço o quê? Eu printo essas coisas, coloco numa inteligência artificial e pergunto assim: qual seria a melhor rota? E ele traça a rota para mim. Tem uma empresa que eu não vou lembrar qual que era, mas eu acho que é a UPS nos Estados Unidos, que eles economizam não sei quantos por cento do que eles gastariam em gasolina e combustível, porque os caminhões deles não fazem curvas para a esquerda, ou fazem o mínimo de curvas que eles precisem para a esquerda. Porque quando eu estou rodando na rua, eu tenho a pista da direita e a pista da esquerda, só que eu tenho uma pista contrária aqui. Então, se eu viro para a direita e depois eu contorno e volto, eu perco menos tempo e a aceleração do caminhão do que se eu estou andando aqui, aí eu paro, tenho que esperar o carro do lado passar, depois eu viro para cá. Porque eu paro o motor do carro, eu não dirijo, então não faço ideia de como funciona. Mas eu estou ali dirigindo, eu preciso desacelerar, aí eu preciso ter um movimento de ligar a seta e virar para lá, esperar o carro, olhar para isso, olhar para aquilo e depois eu venho para cá. É diferente de, se eu estou vindo nesse sentido aqui, eu olho para a direita, para a esquerda, não está vindo ninguém, eu sigo, eu desacelero menos. Então eu tenho menos tempo de fazer o motor voltar a gastar o que ele estava gastando, e aí sim ele de fato tem uma economia no final. Isso tem inteligência artificial. Eu posso, às
vezes ser dono de um restaurante. E aí eu percebo que tem muito prato voltando com a mesma reclamação. Aí eu vou lá e falo, ó, eu tô seguindo essa receita aqui, é isso que eu tô fazendo, é tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. O que que eu posso estar fazendo de errado? Ou se eu não tô fazendo nada de errado, como que eu posso entregar para o meu garçom um, uma frase que ele vai usar para defender que o prato não está errado e para agregar valor naquilo? Eu posso, às vezes, estar trabalhando num pequeno bistrô que eu acabei de abrir de bairro, uma pessoa vira para mim e fala assim, ah, qual vinho que você tem que combina com tanto? Putz, não faço ideia, eu não entendo nada de vinho. Mas eu sei o prato que você pediu. Aí eu volto lá na cozinha, pego o celular e falo assim, ó, a pessoa pediu tal coisa, essas são as opções de vinho que eu tenho aqui. Qual que eu posso oferecer para ela? Então é um mercado que não tem nada a ver com digital. Sim, É uma entrega de comida, de alimento e bebida, A e B. E eu melhoro a experiência. Às vezes é pegar, sei lá, pega uma campanha que é um baita case de sucesso, campanha de bis, Morumbis, essa campanha é um absurdo, tem o Morumbis Experience, tudo com bis ali. Aí eu viro e falo assim, me faz 200 trocadilhos em que eu coloque palavras comuns com bis no meio. É algo que surgiu naturalmente na cabeça das pessoas de colocar bis dentro das palavras. Mas uma inteligência artificial que conhece todo o repertório da língua portuguesa faz isso numa velocidade absurdamente maior do que um cérebro humano. E aí eu começo a ganhar velocidade, ganhar atração, ganhar qualidade. Mas, de novo, colocando informação. Alguém tem que pensar nessa informação. Então, falando em profissões do futuro, eu vejo que todas as profissões se beneficiariam de algum jeito disso. Não tem como. Eu inicio as minhas palestras sobre inteligência artificial falando assim: se na tua agência você utilizar a inteligência artificial e a sua operação no minuto seguinte não ficar mais eficiente do que ela estava, você está utilizando de uma maneira muito errada. Pare agora, volte duas casas e comece de novo. Não tem outro caminho. É ficar mais eficiente ou ficar mais eficiente. sim, sim. Conversei, Eduardo, com uma coprodutora que até foi a última live de sexta-feira. E, a gente estava no momento da Hotmart, lá em Belo Horizonte, e ela falou para mim assim que uma inteligência artificial foi assim um divisor de águas no último lançamento que ela fez através de pesquisa. Então ela rodou uma pesquisa com a audiência e com base nas respostas da pesquisa ela jogou na inteligência artificial e a inteligência artificial sugeriu coisas para o curso que ela jamais teria imaginado. E mesmo que É. ela pegasse aquela pesquisa, compilasse aqueles dados, mas a inteligência artificial leu aqueles dados e trouxe para ela várias dicas, assim, totalmente, sim, que ela nem nunca imaginaria, mas com o repertório que ela tem, com todo o conhecimento, fez sugestões e deram muito certo no último lançamento. E eu pretendo fazer isso, né? Eu tô até aprendendo com ela, a gente tá trocando figurinhas também a importância do networking, né? Esses eventos que acabam fazendo com que a gente conheça outras pessoas e que tragam conhecimentos para a gente. E eu achei fantástico. Assim, quantas vezes a gente roda a pesquisa e por mais que a gente entenda como ler essa pesquisa, como compilar esses dados, às vezes a gente não consegue chegar nessas conclusões. Então, isso é muito legal. É muito legal. E aí tem uma dica aqui, se ela estiver vendo, inclusive, ou depois você manda para ela esse Uhum. trecho. A gente está fazendo já há 3 meses uma consultoria para uma rede de hotelaria. É uma rede de hotelaria de altíssimo, altíssimo padrão. Não posso falar que só tem 2 lugares do Brasil, que senão vocês vão procurar e vão achar exatamente quais são as cidades, mas só tem 2 cidades, mas tem 10 que só tem 2 cidades também, então vocês não vão achar qual que é. E o que a gente fez? A gente sabe que a gente, enquanto marca, enquanto grupo que está fazendo isso, é muito bom. O produto é muito bom. A diária é excelente, o valor não é nem absurdamente caro, mas também não é barato. A qualidade de alimentação é excepcional, o espaço, amenidades, é tudo assim, fantástico. Só tem 5 estrelas, 4 estrelas e meia e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual que é o problema? O concorrente também tem exatamente a mesma coisa em termos de avaliação. É tudo muito bom, é tudo isso, é tudo aquilo. Aí o que a gente fez? Quando a gente está falando, por exemplo, de lançamento, você falou aí, você pegou assim, estava analisando exatamente o que as pessoas falavam sobre o produto, os feedbacks, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente fez o quê? A gente pegou todas as reclamações e elogios do Reclame Aqui de 5 concorrentes. A gente fez a mesma coisa com o Google Meu Negócio.
Porque normalmente quem vai para um hotel de luxo, eu vou para um hotel de luxo nesse ano. Se eu vou para o mesmo lugar no ano que vem, eu vou para o mesmo. Mas se eu vou para uma outra cidade, eu procuro um com o mesmo padrão. E a gente começou a fazer campanhas cutucando, do tipo assim: ah, o nosso hotel tem isso e aquilo, mas não tem isso daqui que você passa de perrengue em outros lugares, não. E se você voltar para nossa cidade, ao invés de conhecer uma cidade nova agora e ir para lá na baixa temporada para aproveitar? Sei lá, um exemplo de copy que a gente pode Sim, utilizar. Às vezes a sim. gente pega um e-commerce, a gente pega ali todos os comentários do e-commerce no Google Meu Negócio, que vai ter elogio, vai ter reclamação. Aí a gente fala assim, a gente visitou o site de um e-commerce aqui e ele tinha algumas reclamações de frete. Mas como a gente usa o mercado full do Mercado Livre, a nossa taxa de atraso é de mais ou menos 0,2%, enquanto a média dos concorrentes é de 4%. Você quer estar em menos de 1% do mercado ou em 4% do mercado? Qual que é a exclusividade que você quer? Então, são coisas que dá para eu fazer humanamente? São. Então, eu consigo escalar isso com inteligência artificial. São coisas que eu não faço ideia de como fazer, eu não faço ideia de como fazer uma análise de concorrência. Não adianta eu pedir para o ChatGPT fazer, então. Porque eu não vou conseguir brifar ele e corrigir ele. Aí eu não vou dar feedback. Aí vai ficar genérico, vai ficar frio. Perfeito. Então, a gente tem que saber fazer, né? Para a gente poder, eu acho que é o mesmo princípio da liderança, né? Um bom líder, ele sabe conduzir. E a gente precisa ter esse espírito de liderança, de autonomia, para poder fazer com que a ferramenta trabalhe Hum, adequadamente. É, hum. é essa a essência, né? Deixa eu ver se temos perguntas, Eduardo. Meu chat travou total aqui. A última mensagem que eu tenho é boa noite da Stephanie. Nossa, ó, aqui o Eric Junqueira. Tenho observado muitas headlines relacionadas à IA, falando sobre o fim de algumas profissões. A IA será de fato o fim ou um novo começo? Eu acho que a IA é o presente. Ou você usa, ou você se conforma em estar exatamente onde você está daqui a um ano. Algum tempo atrás eu fui em um evento, na semana seguinte do evento que você me conheceu, um evento só sobre inteligência artificial. E aí um ponto que eles bateram muito na tecla, pessoas que são ali no mercado de SaaS, de ferramenta e afins, é de que assim, se hoje eu tenho 4 copywriters no meu time e eu atendo 6 lançadores por ano, eu não quero o ano que vem estar atendendo 12 lançadores com 8 copywriters no meu time. Eu quero estar atendendo 12 lançadores com 4 copywriters no meu time. Então, qual que é a lógica? Ou esses 4 que estão hoje aprendem a utilizar, com o meu incentivo, tudo de inteligência artificial, ou no ano que vem vão ser 4 pessoas, mas não vão ser as mesmas 4 pessoas. E aí essa pessoa que não quer aprender ou que não sabe aprender, porque nem todo mundo sabe ensinar. E às vezes você não vai ter oportunidade de falar com alguém que sabe ensinar, de estar seguindo você, de estar me seguindo e por aí vai. E aí você vai ter aquele chefe que foi o chefe que eu citei lá no começo. O chefe vai passar e você vai fechar o chat GPT porque você tem medo, porque você vai achar que quando ele vê o chat GPT aberto na sua tela, ele vai ter a sensação de que não é você que está trabalhando e é uma máquina, é uma inteligência artificial. Aí você para e pensa assim, pô, mas quando eu faço um e-mail marketing, não é exatamente isso que eu estou fazendo, colocando a máquina para trabalhar? Quando eu pego ali sei lá, eu vou passar o pedágio, eu prefiro a tag do que parar na cabine, não, uma máquina que está trabalhando. Quando eu abro a Netflix, você abre a Netflix, coloca o calendário todo em ordem alfabética, vai lendo um por um, escolhe o que você quer. Ou você vai lá para os sugeridos e já tem exatamente os títulos que você gosta. Tudo isso é inteligência artificial, são máquinas. A gente já usa no dia a dia, a gente já faz tudo isso no dia a dia. Por que a gente tem medo, então, quando é a gente quem tem que dar o comando? Será que é porque lá no passado ninguém ensinou a gente como faria para dar um comando? Então, quando a gente fala em profissão do futuro, a gente sempre, trabalhando com educação na astronauta, aprendi que a gente sempre vai ter mudanças no governo, regulamentações e afins. Então, um dia eu ensino médio, no outro dia eu novo ensino médio. Num dia eu tenho aula de empreendedorismo, no outro dia eu não tenho mais aula de empreendedorismo. Não sei, pode ser que seus filhos passem pela fase de ter uma aula de engenharia de prompts. Sim, Imagina, tem lugares onde sei lá, a gente via escolas que forneciam um iPad para o aluno, escolas que tinham um laboratório de Lego Robots lá, dos robotrônicos deles e afins. E tinha escola que oferecia uma mesa de pintura tradicional. Todas
essas coisas que existem são para quê? Para fazer com que a criança desenvolva mais conexões do que ela tinha agora há pouco. A sim, inteligência artificial não é exatamente isso? Eu dou um feedback para ela agora porque eu quero que no segundo seguinte ela tenha esse feedback dentro dela. Só que ao invés de eu precisar falar para ela uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes a mesma coisa para ela fixar, quando eu falo uma vez, ela faz 10 conexões. Quando eu falo para o ser humano uma vez, ele faz uma. Aí eu preciso repetir 10 vezes. sim. Então, por isso que assusta, que é muito mais rápido. Mas falando em termos de profissões do futuro, profissão acabar? Pode ser que sim. Ou ela vai transformar. Antes não tinha filme, eu precisava ir no cinema. E alguém ficava lá rodando aquela bobininha lá, era preto e branco. Depois tinha cor. Não acabou a bobininha em preto e branco? Aí depois eu não precisava ir no cinema, tinha locadora. Aí depois não tinha mais locadora, tem a Netflix. Pô, mas eu quero ir no cinema. Aí volta ao cinema. É só uma mudança. A informação é sempre a mesma. O que muda é a forma como as pessoas estão consumindo essa informação. Então, se hoje as pessoas têm medo da inteligência artificial, pensa que elas tinham medo da internet na virada do século. Hoje as pessoas não falam, vou entrar na internet. Antes você falava, vou entrar na internet, porque significava você ir lá na sala, desligar o cabo do telefone, desenrolar 10 metros de cabo até onde estava o seu computador, colocar ali e entrar na internet, literalmente. Tinha um login e senha para você entrar na internet. Além do login e senha do seu e-mail, do seu MSN, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Hoje ninguém fala isso. As pessoas simplesmente estão vivendo e respirando a internet. Sim, Inteligência artificial acho que vai ser a mesma coisa. As pessoas vão simplesmente viver a inteligência artificial. sim. Muito bom mesmo, Eduardo. E aqui, para finalizar, né, eu queria chamar que vocês não tenham medo de testar essas ferramentas. Eu, às vezes, recebo muitas perguntas, às vezes aqui na caixinha, no meu direct. Nossa, inteligência artificial. Nossa, eu queria muito saber o que é. Gente, pesquisem, baixem essas coisas e vão testando, né? Pega vídeo no YouTube, não tenham medo de baixar, não tenham medo de testar, de fazer perguntas. Às vezes perguntas que vocês podem até achar, nossa, que pergunta boba, né? Por que que eu vou perguntar isso, né? Gente, não tenham medo, não tenham medo, porque é assim que a gente vai conhecendo essas É ferramentas e vão isso. tendo ideias. Então, não tenham medo de serem, às vezes, até simplórios, né? É, vocês só vão conseguir, de fato, conseguir colocar em prática fazendo, executando, testando, errando, acertando. A gente que trabalha no digital, a gente vive muito desses erros e acertos. Eu comento desde 2015 empreendendo, e assim, um tal de começa, recomeça, faz, desfaz. Uma hora o algoritmo muda, as regras mudam, a forma de produzir conteúdo muda, mas uma coisa assim, uma coisa é sempre certa. A forma de pensar, de raciocinar, de falar com as pessoas é uma coisa perene, né? Então, a ferramenta pode mudar, mas a forma como a gente vai apresentar isso, que a gente vai raciocinar é a mesma. Então, não tenham medo, gente. Não tenham medo mesmo de testar o quantas vezes for necessário, assim. Isso é muito importante. O Eric colocou assim, meu principal modus operandi para IA é o fuça, clica, escreve e aprende. É isso aí. É isso aí. E aí você dá feedback para ela, fala assim: boa noite, querida. Não gostei disso daqui, muda o que você escreveu. Exatamente. Faço muito isso às vezes com o ChatGPT. Assim, Eu abro o chat GPT e falo: bom dia, tudo bem? Vamos começar a falar sobre tal coisa. Aí ele me responde: tudo bem, com você. Tem que ser assim. Aí depois você fica bravo com ele porque ele muda o comando no mês e fala assim: desculpa, mas não é isso que eu tô pedindo. Você é burro, achei que você era inteligente. Aí você fica ali conversando com ele, mas é isso. é isso, e você vai moldando a ferramenta, e isso é muito bom, assim. Eu tenho, para cada cliente, eu tenho lá a minha aba lá, e eu vou tentando cada vez mais. Ó, o cliente não gosta disso, o cliente gosta disso, e vou moldando como se fosse mesmo um funcionário, uma pessoa que está aqui na minha equipe e É, que vai entender. E aí é legal também que você não perde a inteligência da sua empresa. Então, se você muda de copywriter, por exemplo, você muda. Você tá lá compilado, aquilo ali já tá. Você não precisa começar tudo do zero, né? Isso é muito bacana também, que facilita o trabalho da equipe. Mas muito legal, Eduardo. Obrigada mesmo. Acho que esse assunto, assim, daria um curso, né? Porque é um assunto muito legal e tem muito para falar. Já vou. Aqui, ó. A estagiária mais barato da operação. O Eric é isso colocou. mesmo. US$ 20 por mês, você tem seu chat GPT, mais alguns reais você tem outras ferramentas. Exatamente. Então muito legal mesmo. Mas é isso, Eduardo. Muito obrigada pela sua presença. A gente já vai encerrando aqui
A gente já chegou a 1 hora de live. A minha ideia é sempre ter uma live de aí, no máximo 1 hora, porque eu sei que o pessoal tem um dia a dia corrido. Muito obrigada mesmo. Acho que foi muito boa a nossa conversa. Obrigada, viu? Obrigado você pelo convite. Conte comigo para o que precisar. E pessoal, de novo, assim, reforça as palavras dela. Não tenham medo de testar a inteligência artificial literalmente hoje. Se você não fez isso ainda, faz isso agora. Isso. Porque ou você faz isso agora ou alguém vai fazer por você. Então, melhor você fazer, aprender o quanto antes, errar o quanto antes e seguir. Já já ninguém mais vai estar falando, vou usar inteligência artificial. As pessoas simplesmente vão viver com inteligência artificial. Então, seja o primeiro a entender como ela funciona para você se assustar menos nessa jornada. Acho que esse é o ponto. É isso mesmo. Muito bom. Muito obrigada, Eduardo. Sucesso aí nos seus negócios. Muito bom falar com você. Muito obrigada, viu? Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Obrigada. Tchau, tchau. Uma ótima semana.